Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção da página 154 a 160. As páginas 154, 155 e 156 são apenas o que? Páginas de leitura do texto, ok? Então, espero que vocês tenham lido. Vamos fazer a interpretação de texto. Observe o narrador da história. A narração é feita em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Justifique sua resposta com verbos e pronomes empregados no texto. Então, vocês têm que voltar ao texto e olhar se é feito em primeira pessoa, com verbos em primeira pessoa ou verbos na terceira pessoa. Então, a narração foi feita deste texto em primeira pessoa, conforme notamos pelo emprego de formas verbais e pronomes como eu estive e voltei-me. Ok? Então, primeira pessoa, eu. Tá? Quem é o narrador? É um amigo do delegado que apreciava as histórias policiais de Conan Doyle, ok? Então, este é o narrador. Se é um narrador em primeira pessoa, é um narrador o quê? Personagem, participa da história. O narrador tinha uma admiração especial por Sherlock Holmes, personagem criada pelo escritor Conan Doyle, que atua como detetive em histórias policiais, tentando desvendar os culpados e a causa de crimes. O que o narrador mais admira no método utilizado por Sherlock Holmes, então, qual que é? Sua capacidade de deduzir quem era o autor do crime por meio da observação e análise dos detalhes e das pistas que envolviam o crime. Por que a amizade do narrador com Alice Calado poderia ajudá-lo a realizar seu sonho? Por ser amigo do delegado da cidade, o narrador poderia acompanhar as diligências dele quando houvesse algum crime para investigar. 3. O narrador é convidado por Madame Guimarães para uma reunião em sua casa com pessoas da alta sociedade. Nessa noite, um anel da anfitriã é furtado de seu quarto. Por que o furto do anel surpreendeu todos? Então, porque eram reuniões de pessoas selecionadas da alta sociedade. Por isso, supunham ser pouco provável ocorrer um furto em seu meio. Além disso, só a dona da casa tinha acesso ao quarto onde houve o furto. Ok? Então, é muito difícil quando você convida para a sua casa só pessoas conhecidas, não é verdade? E pessoas de sua confiança. E some alguma coisa, o que você vai pensar? Aqui também, nessa questão de número 3, ele pede para fazer a distinção entre furto e roubo. Então vamos lá. O que é furto? É a subtração de algo sem violência ou ameaça. Já o roubo ocorre sob ameaça ou violência. Então o furto é feito geralmente sem a pessoa ver, porque vai ser sem violência e sem ameaça. Já o roubo vai ocorrer com a pessoa vendo ou presenciando aquilo, porque vai haver o quê? Ameaça ou violência. Na verdade, o furto não deixa de ser um roubo e o roubo não deixa de ser o furto. A diferença é que o furto vai ser sem a pessoa ver, sem a pessoa perceber, e o roubo é com a pessoa vendo, com a pessoa percebendo o que está acontecendo, porque geralmente ela é ameaçada, de algum motivo, ou existe ali uma violência. O acontecimento inesperado atraiu o interesse do narrador. Explica o significado desse trecho da narrativa. Mostra o teu talento, rapaz. Então, o narrador percebeu que essa era a oportunidade que ele esperava de pôr em prática o método usado por Sherlock Holmes. B. Que medidas o narrador detetive tomou imediatamente após ter sido anunciado o furto? Então, ele avisou o amigo delegado e não permitiu que as pessoas entrassem no quarto. 5. Observe estes trechos do conto. Foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim, anunciei.
Já sei quem furtou o anel. Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. Explique o sentido do primeiro trecho no contexto. Então, esse primeiro trecho aqui, que se inicia com foi. O narrador sentiu que, dentro dele, surgia a figura de Sherlock Holmes, pois considera que começava a pensar como o detetive. Compare os dois enunciados e comente a diferença de destaque que tem Sherlock Holmes em cada um dos enunciados. Então, vamos lá. No primeiro enunciado, Sherlock Holmes cresceu dentro do narrador. Já no segundo enunciado, o narrador afirma que Sherlock Holmes disse o que ia fazer, ou seja, quem falava com os convidados era o próprio Sherlock, e não mais o narrador, pois este fora tomado pela figura do detetive. Então é como se, na verdade, ele se apodera de Sherlock, entende? Ele se apodera, como se ele está tão inserido naquilo que, na verdade, ele se torna o Sherlock Holmes, né? Ele não é mais o narrador, ele se torna, ao ficar tão envolvido com as histórias do detetive. Então ele passa a ser aquele detetive, ele passa a ser o Sherlock. O narrador detetive interdita o quarto onde o furto ocorrera e o examina inteiramente. Na sequência, diz a todos: já sei quem furtou o anel, e anuncia que precisaria entrevistar cada uma das mulheres da festa. Troque ideia com os colegas e responda. Você poderia responder sozinho, ok? Estaria o narrador blefando ou, de fato, ele já teria deduzido quem era o responsável pelo furto? Justifique sua resposta. Então, o mais provável é que ele estivesse dizendo a verdade, pois, posteriormente, vai apresentar as pétalas de rosa como prova. Tá? Levante hipóteses. Por que entre os suspeitos não foram concluídos os homens, incluídos os homens presentes na reunião? Provavelmente porque o narrador inferiu que as mulheres teriam maior interesse pelo anel do que os homens, ou porque já tinham concluído corretamente quem era o culpado. O narrador não revela ao leitor como foi a conversa com cada uma das mulheres. Depois que a última senhora deixa o gabinete, ele dá o caso por encerrado e devolve o anel a Madame Guimarães. Que efeito esse procedimento causa sobre o leitor? Então, o leitor fica o quê? Mais envolvido com a história, querendo ter certeza de que a última pessoa entrevistada era a culpada. Depois de devolvido o anel, o narrador faz um flashback, isto é, uma retrospectiva na qual revela aos leitores a estratégia utilizada para descobrir ou confirmar quem era o ladrão. Qual foi a estratégia utilizada pelo narrador? Então foi qual? Acusar a culpada diretamente, afirmando que tinha prova, tá? Então ele foi bem esperto e já acusou diretamente ali a culpada. E ele afirmou que tinha prova a respeito dessa acusação. Porque além de ser feio, nós não podemos acusar sem ter provas, né? Que proposta feita pelo narrador foi irrecusável para a culpada? A proposta de ele nunca revelar o ladrão. Então, que proposta feita pelo narrador foi irrecusável para a culpada? A proposta de ele nunca revelar o ladrão. Troca ideias com a classe. Não precisava. Que vantagem há, do ponto de vista da narrativa, em contar como foi a conversa com Sinhazinha Ramos somente depois de o anel ser devolvido? Então, adiando o momento da revelação do culpado, a narrativa fica mais envolvente e, assim, seu desfecho é mais valorizado. Então, ele é bem esperto, ele quis valorizar o seu texto, o seu desfecho, não abrindo tudo de uma vez. Isso é muito importante quando vocês produzem um texto, por exemplo, de um conto policial. Tá?
Depois de assumir a culpa, Sinhazinha Ramos quer conhecer a prova que o narrador disse ter para acusá-lo. Qual é a prova? Então, a prova já havia falado anteriormente, 2 pétalas da rosa que ela trazia na lapela ao lado da mesa de cabeceira. Então, isso aqui já foi falado em uma das questões anteriores, 2 pétalas de rosa. Ao relacionar essa prova ao criminoso, o narrador fez uso do método utilizado por Sherlock Holmes. Por quê? Na verdade, é uma pergunta. Ao relacionar essa prova ao criminoso, o narrador fez uso do método utilizado por Sherlock Holmes. Por quê? Então, sim, a resposta é sim. Pois ele observou os detalhes do ambiente e encontrou 2 pétalas amarelas da rosa que ela usava na lapela. Okay? Nos contos policiais sempre há um motivo para um crime. Que motivo levou Sinhazinha Ramos a cometer o crime? O que esse ato revela de seu caráter? Então ela viu o anel na mesa de cabeceira e, como ia à Europa no mês seguinte, pensou em vendê-lo por lá e ficar com o dinheiro. Este ato mostra que ela era uma pessoa gananciosa e egoísta, pois furtara a própria tia, aproveitando-se de seu parentesco para entrar no quarto dela. Por isso que lá no início, é falado que nunca poderia imaginar quem ia ser difícil de acusar alguém, ia ser difícil de ver quem é, saber quem é, e principalmente para ela, para a senhora Guimarães, era difícil por quê? Porque ela convidou pessoas de sua confiança para ir até a sua casa. Então ela jamais poderia imaginar que alguém faria isso, porque eram só pessoas de sua confiança. 11. Os contos e romances policiais costumam apresentar alguns elementos básicos: um policial ou detetive, um crime, os suspeitos, as pistas, a causa do crime e a revelação do criminoso. Troque ideias com a classe e responda oralmente. O conto lido apresenta todos esses elementos, justifique sua resposta. Bom, embora que fale, troque ideia com a classe e responda oralmente, você teria que colocar aí no seu livro. Se você não fez, aí vocês vão fazer agora, tá? Porque como não tem a possibilidade de fazermos em sala de aula, então vocês têm que colocar no livro de vocês as respostas, mesmo que peça para fazer oralmente, mesmo que peça para fazer com um colega. Eu já até havia falado muitas vezes a respeito disso. Então, a resposta seria sim. Todos esses elementos estão no conto. O detetive, que é o narrador, o crime, que é o furto do anel, a pista, que são as 2 pétalas de rosa, a causa do crime, a ganância e o egoísmo de Sinhazinha Ramos e a revelação do criminoso, Sinhazinha Ramos. Então, se você não colocou, anote aí no seu livro, ok? Porque se estivéssemos em sala de aula, mesmo que fosse oralmente, vocês teriam que também escrever para não esquecer no livro de vocês. Então, este texto, esse conto, ele apresenta todos esses elementos básicos de um conto policial, tá? Porque tem todos os elementos. Tem o detetive, tem o crime, tem a pista, tem a causa do crime e tem a revelação do criminoso. Caracterize a linguagem utilizada no conto. A linguagem está de acordo com a norma padrão e apresenta vocabulário e construção já em desuso no português atual, como filo, cólera e deuma. Então, aqui, até pede para o professor chamar a atenção que esse conto foi publicado em 1932, por isso que ele está em desuso no português do livro. Nós quase não usamos mais filo, mas é correto, tá? Mas caiu em desuso, porque é uma escrita bem antiga, 1932, tá? E norma padrão é a linguagem o que? Vocês lembram? É a linguagem formal, ok? Não é aquela linguagem que nós usamos no dia a dia, informal, é a linguagem formal. Então, toda vez que tiver norma padrão, é a linguagem formal do português, não a informal.
O conto policial, assim como outros tipos de conto, costuma apresentar a estrutura convencional do conto. Associa as partes do conto aos fatos a seguir. Então vamos lá. Situação inicial, apresentação do protagonista e de seu desejo de ser um detetive. Conflito, o desaparecimento do anel. Início da ação, isolar e examinar o quarto. Clímax, a revelação do culpado. Declínio da ação, os últimos detalhes sobre o plano de Sinhazinha Ramos. E o desfecho, os 2 últimos parágrafos. E aqui, novamente, pede para o professor fazer o seguinte comentário. Identificar o clímax do conto é uma tarefa difícil, pois o narrador faz uma retrospectiva. Para as personagens, o clímax é o momento em que ele revela saber quem é o culpado, mas para o leitor, o clímax é a revelação de quem é o culpado. Portanto, consideramos a segunda situação a melhor resposta. Ok? Então, ficou 3, 5, 6, 2, 4 e 1. Bom, turma, eu termino a correção por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.